Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer. Fala Valdeir Carvalho, é sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. Você que quiser ouvir a programação vitoriosa da nossa rede União de Rádios, é só buscar por Valdeir Carvalho, Rádio Metrópole 7, Valdeir Carvalho / Rádio Metrópole 7, e vocês vão ouvir muita música e informação na medida certa. Então, quer ouvir a Rede União? Vai lá, pode ir lá no Google, Valdeir Carvalho / Rádio Metrópole 7. Bom, a gente vai falar sobre política, é complicado, né? E nesse caso nós vamos falar desse âmbito nacional que está envolvendo aí um pouco toda essa situação emblemática que o país atravessou e atravessou com sucesso, está atravessando com sucesso, que foi o tarifaço, né? E depois também a queda do tarifaço, e agora também o Alexandre de Moraes, que estava sancionado, e agora os Estados Unidos retirou essa sanção em cima do ministro Alexandre de Moraes, e isso para o próprio desespero dos próprios, os que trabalharam em cima disso, né? Porque isso acaba até frustrando também, porque o objetivo não era esse, e o Alexandre de Moraes sai muito mais fortalecido agora. Ele está muito mais fortalecido depois do fim dessa sanção, dessa lei aí, a Lei Magnitsky. Então, o que acontece? Deram mais força para o homem. Agora, vale ressaltar o seguinte: quando começou todo esse trabalho do tarifaço, são coisas que o bolsonarismo, infelizmente, eles têm uma coisa que essa coisa do emocional. Eu acho que eles muitas vezes não pensam, não raciocinam nas coisas que estão fazendo, e eles acabam não pensando nas consequências disso. Infelizmente, né, é uma coisa que a gente fala assim, você fala, pô, até é triste. Porque você está ali envolvido, realmente, o bolsonarismo tem a sua importância, tem uma fatia importante da população. Eu acho que o Bolsonaro, de 2018, ele representou uma renovação, uma esperança positiva para o Brasil, mas o que eu entendo é que eu acho que o Bolsonaro ele foi muito mal orientado, e muito mais principalmente pelo Silas Malafaia. Eu acho que o Silas Malafaia, apesar de que a gente já sabe que vão chegar, né, eles não raciocinam, o que eles só sabem fazer é xingar e as pessoas. Então, quer dizer, mas logicamente que você pegando tudo isso, você fala, pô, não tem alguém ali para chegar e pensar e falar assim, gente, para com isso, não vamos por esse caminho. Vai dar errado, né? E a gente só vai fortalecer cada vez mais a esquerda, a esquerda. A gente até na época, com alguns amigos, a gente chegou a comentar sobre isso. Olha, hoje, né, quem realmente fez o Alexandre de Moraes foram vocês, pô. Vocês fizeram o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes só é o que é hoje por causa do bolsonarismo. Lógico que ele só é o que ele é por causa do Bolsonaro. As ações erradas, né, e como ele se posicionou, porque você está dando, estava claro, você está dando entre aspas, vamos botar assim, ao adversário, você está dando munição, pô. Era tudo que eles queriam, tudo que Alexandre queria era isso. Está dando munição para ele. Então é logicamente, né, que você vai transformar o limão numa limonada. Só que, infelizmente, movido por esse ódio, ou por situações que compreendem a própria família, tanto é que hoje algumas lideranças do bolsonarismo estão saindo fora. É o caso do deputado federal Otônio de Paula, que saiu fora, né? E outros também estão saindo fora, porque você não tem ali, né, uma ação bem trabalhada. Você precisa ter intelectuais orgânicos nisso daí para poder conduzir esse movimento. Então, quando se teve, né, esses movimentos e depois essas sanções que foram colocadas nos Estados Unidos e apresentaram uma situação lá, e por causa disso nós tivemos os tarifaços,
ao Brasil, e também é onde se esperava um cenário de terra arrasada, e a gente na época até falou, olha, o Lula é um político experiente, né? O PT ele é um partido que, querendo ou não, ele é um partido arraigado, ele tem a sua filosofia, ele tem intelectuais orgânicos, ele tem uma base, não foi feito agora, e já tem uma história, né? Então, quer dizer, você não está pegando um partido, uma pessoa inexperiente, você está pegando um político experiente. Então, tanto é que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avisou, olha, o que os Estados Unidos estão fazendo com esse tarifaço vai ser prejudicial também a ele próprio, porque lá a inflação ela vai aumentar e vai prejudicar a economia norte-americana. Não deu outra, pô, foi bater e valer. Isso o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falou isso logo de cara na entrevista. Então, nós vamos sentar, nós vamos conversar, né, com os políticos lá, com as lideranças norte-americanas, para ver o que pode ser feito, mas se isso está pensando em prejudicar o Brasil, vai prejudicar muito mais a economia norte-americana. E o Brasil vai ter que caminhar de uma outra forma e ver novos parceiros. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. E o Brasil conduziu muito bem esse processo no período do tarifaço, e o Trump, logicamente, que teve que rever o tarifaço, porque a economia dele lá estava também sendo prejudicada com o tarifaço, porque os produtos lá também tiveram aumentos de preço e estavam prejudicando, né, o próprio café da manhã dos americanos. E a gente não viu nenhuma ação contrária, até pelo contrário, uma ação negativa, desprezo ao Lula e também desprezo ao próprio Brasil. Então, quer dizer, o Brasil soube soube negociar o fim do tarifaço. Lula se colocou como um estadista e ganhou força, ganhou muita força em cima disso daí, né? Porque, e aí, o que aconteceu? Aquele pensamento que os bolsonaristas tinham de que o Trump não iria recuar, que iria continuar com o tarifaço e queria sobretaxar mais ainda o Brasil, isso não acabou acontecendo, o que acabou frustrando parte do bolsonarismo e dessas lideranças, até porque eles achavam que o Trump não iria conversar com o Lula e acabou conversando, não só acabou conversando, como o Trump acabou gostando do Lula. Acaba, né, da mais errada ainda. O próprio movimento, né, acabou aproximando o Trump do Lula e o Trump passou a gostar do Lula. Impressionante como que as coisas foram dando para lá, né, o lado do bolsonarismo errado, e como que eles foram, na verdade, o bolsonarismo tem sido o maior cabo eleitoral do Lula. Cara, é impressionante. Isso a gente vê muito quando, em times, né, em jogos, quando você tem um adversário que poderia ser considerado seu arquirrival, mas o seu adversário ele é tão ruim que ele acaba fortalecendo o seu próprio adversário, né? É verdade isso. Você, ao invés de ser um adversário, você acaba fazendo com que o seu rival cresça diante da tua pequenez. É o que está acontecendo também. Diante desses movimentos bolsonaristas aí, do Bolsonaro, eles acabaram fortalecendo. Não só o Lula, que agora está muito mais forte, né? Conseguiu acabar com o tarifaço, se posicionou de uma forma independente, conseguiu manter a independência do Brasil. Todo aquele processo que se poderia imaginar que o Brasil poderia virar uma colônia dos Estados Unidos, isso não acabou acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes, que estava sancionado também, continuou na sua conduta, continuou fazendo os seus trabalhos, e agora deixou de ser sancionado, ganha mais força, logicamente, e agora porque as informações foram chegando nos Estados Unidos, Lula conversou também com Trump, como que funcionam aqui os três poderes no Brasil, e aí os Estados Unidos retiraram o nome do ministro Alexandre de Moraes e da sua esposa dessa lei Magnitsky. Agora, o que acontece? Qual é o cenário para daí por diante? O cenário vai ser um cenário de total, né, pressão, que agora eles vão exercer, o STF ganha também muito mais força. Você agora entende que pode-se fazer o que for, que não haverá nenhuma interferência internacional, né, com relação aqui à democracia brasileira.
logicamente que eles vão pegar, a esquerda vai pegar essa vitória e falar que foi responsável pela permanência da democracia no Brasil. Isso vai ser muito bem trabalhado na campanha eleitoral. A gente, lógico, tem que esperar, porque 2026 ainda vai iniciar, muitas coisas vão acontecer, política sempre é momento, né? Mas o PT, devido a essas ações, né, você vê que o bolsonarismo, diante dessa conduta irracional, está acumulando derrotas, derrotas e derrotas e derrotas, e vai sair enfraquecido. E ainda, eu não sei, né, porque o Bolsonaro escolheu o Flávio para ser o candidato da família Bolsonaro. Agora, para presidente da República, acho que Flávio, para o Lula, vai ser muito fraco, principalmente nos debates, né? O Lula vai engolir. Eu não estou entendendo esse movimento. Eu não sei se isso é tipo uma cortina de fumaça para dizer que o Flávio vai ser candidato para chegar mais lá na frente e depois botar o Tarcísio, porque não é possível, né, que você vai, poxa, deixar o Tarcísio de fora e vai botar o Flávio Bolsonaro. Tudo bem, tem o nome da família? Tem. Mas eu não acho que ele vai ter cacife para poder fazer uma campanha e bater de frente com o Lula. É complicado, entendeu? É isso que a gente fala. É como se o próprio bolsonarismo estivesse trabalhando para eleger o Lula. Eu não, só posso entender dessa forma. Eu acho que o que se passa na cabeça do bolsonarismo, da liderança, é o seguinte, cara, olha só, se o Tarcísio, de repente, a gente apoia o Tarcísio, ele será presidente, ele vai abandonar o bolsonarismo, vai tomar o seu próprio caminho, vai ficar muito próximo lá do STF, lógico que não vai querer brigar com o STF, e aí ele acaba fazendo com que o bolsonarismo seja jogado para escanteio. E aí, em cima disso, o que eles pensam? É melhor a gente lançar um candidato nosso da família, mesmo que a gente perca as eleições, mas é importante que, na parte proporcional, a gente faça aí um grande número de deputados e também de senadores, e que a gente continue sendo uma forte oposição. Só pode ser esse tipo de pensamento, cara. Não tem outro. A gente perde as eleições, mantém, né, a força como oposição, deixa o Lula aí, que o Lula, no caminho dele, ele como presidente, ele não será tão nocivo como poderá ser nocivo o Tarcísio na presidência, né? Só pode ser essa leitura. Eles acharam que o Tarcísio seria nocivo, que ele vai esquecer as pautas, vai esquecer o bolsonarismo, pode trair o bolsonarismo, essa que é a grande verdade. Então, com medo do Tarcísio trair o bolsonarismo, eu acho que aí eles pensam em manter, lançar o Flávio como candidato, né? E aí deixa o PT vencer, mas fica com força como oposição, porque só pode ser, porque diante de tantas coisas que o bolsonarismo fez errado e de ações totalmente fora de entendimento e de fortalecimento ao PT e à esquerda, e eles agora, né, lançarem um Flávio, você só pode ter essa leitura. E, na verdade, eles não querem que o Tarcísio seja eleito, que o Lula possa ser eleito, mas que eles fiquem firmes como oposição e continue sendo uma bancada muito forte, tanto na Câmara como no Senado. Eu sou Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.